Olá, meu nome é Micheline, esse é o canal Mamãe Super Dicas e hoje nós vamos falar um pouco sobre como ajudar os nossos filhos a estudar em casa nesse tempo de pandemia. Fica comigo, roda a vinheta! Eu sei que esse é um assunto um pouco complicado e difícil porque algumas famílias têm muita dificuldade para acompanhar as crianças e têm dificuldade também para explicar as atividades para eles. E depois de um ano, nesse último ano de 2020 que nós passamos estudando quase o ano inteiro em casa, a gente acaba ficando um pouco cansada de tudo isso. Eu sei, porque aqui em casa eu tenho duas. Apesar da pequenininha de um ano, apenas um ano, mas ela já está na creche. Então a gente tem atividades para realizar com ela também. E a minha filha mais velha, de 15 anos, que está no ensino médio, tem atividades diárias, aulas online. Então eu sei que é muito complicado. Aqui em casa a gente também tem essa realidade. E eu trabalho o dia inteiro fora. Então pensem que para mim também não foi nada fácil o ano de 2020. Então eu entendo que muitas vezes nós estamos já cansados, desmotivados, chateados porque queríamos que 2021 fosse um ano novo, cheio de expectativas, cheio de esperança de que mudassem, essa situação fosse renovada. Eu sei, eu entendo, porque eu também estou com essa expectativa. Todos nós estamos pensando cada vez mais que dia a escola vai voltar? Quando é que as aulas presenciais vão retornar? Quando é que meu filho vai colocar o uniforme e vai normalmente para a escola? Esse é o pensamento de todos os pais e mães que dependem da escola, que precisam da escola. Esse também é o pensamento dos nossos filhos, né? Eles precisam do convívio com o colega, com a professora, os professores. O ambiente escolar faz muito bem aos nossos filhos e a ausência desse ambiente escolar foi percebida assim diariamente no ano de 2020, não é mesmo? Então eu sei que tá difícil. Eu entendo isso porque eu participo dessa realidade diariamente. Eu divido isso com vocês, né? Essa dificuldade de aceitar esse novo modelo de ensino, né? Através do computador, do celular. Então é complicado mesmo. E eu sei que as dificuldades são muitas. Então por isso eu decidi fazer um vídeo, na verdade uma série, são 3 vídeos. Primeiro, que é hoje, nós vamos falar um pouco sobre como ajudar, mas pensando nessa reflexão, nessa situação toda que nós estamos vivendo. O segundo vídeo, ele é somente de dicas. São 5 dicas importantes para você, pai, mãe, vovó, enfim, todo mundo que está participando e ajudando as crianças em casa. O terceiro vídeo é uma entrevista com uma mãe de 3 crianças que conseguiu passar pelo ano de 2020, realizar atividade com os 3. E ela também trabalhava fora. Então foi um grande desafio para ela e eu espero que você se inscreva no canal já nesse momento, dá um pause aí no vídeo para se inscrever no canal e aí não ficar de fora de nenhum dos 3 vídeos, ativar o sininho para você poder receber as notificações. Assim que subir o vídeo no YouTube, você participar também, assistindo, comentando e compartilhando com a gente a sua experiência. Vamos lá? Então é assim. Em março do ano passado, 2020, nós tivemos as aulas interrompidas porque precisávamos ter um tempo em casa e assim se iniciou a quarentena, onde todos nós ficamos em casa e a hashtag Fique em Casa ficou super famosa no mundo inteiro. Quero ressaltar aqui com vocês, trazer à nossa memória todo esse ano de 2020 para que a gente possa refletir um pouco sobre esse assunto antes de falar das dicas, para que a gente possa trazer isso à memória e entender um pouco sobre esse assunto. Porque as escolas se organizaram, as famílias se organizaram, mas ainda precisa de um ajuste para que isso realmente aconteça de forma efetiva. E é isso que nós vamos tratar nesse momento. Então é interessante a gente pensar que as escolas elas também foram pegas de surpresa, os professores também, toda essa estrutura que
vinha há muitos anos funcionando diariamente, né? Tendo seu período de férias, de recesso, finais de semanas e feriados, mas eram aulas presenciais. E aí, a partir do meio de março, mais ou menos, as escolas foram notificadas que haveria uma pausa. E essa pausa se estendeu por todo o ano. Todos nós, enquanto família e enquanto escola, ficamos na expectativa de que em algum momento vamos voltar às aulas, ela vai voltar a ser presencial. Porém, isso não aconteceu. E isso trouxe uma frustração muito grande para todos nós. As nossas crianças tiveram que ficar em casa o ano todo. Nós tivemos que nos organizar para adequar essa realidade de estudos em casa. E aí cada família se organizou de uma maneira, né? É uma pena que algumas famílias não se organizaram, deixaram o ano passar e aí a criança ficou realmente sem ter um acompanhamento escolar, mas porque a família realmente não conseguiu se organizar para isso. Isso é uma falha, isso é uma falta, porém nós temos um ano de 2021 para iniciar, renovar esse compromisso com os nossos filhos e fazer com que em 2021 eles tenham essa oportunidade, né? Falando um pouco das escolas, cada escola se organizou de uma maneira também. Cada estado, eu percebo que aqui no Brasil, cada estado, principalmente escolas particulares ou públicas, cada uma se organizou de uma forma. Então, tem algumas escolas que ofereceram aulas online, os professores ficam ali o tempo todo falando, dando a sua aula, e outras escolas escolheram um modelo de plataforma, né? A plataforma digital, onde o professor coloca todas as atividades ali, a orientação de todas as atividades, coloca vídeos, fotos, atividades, enfim. E aí o aluno, ele entra nessa plataforma, assiste a aula, o vídeo, vê o que está sendo colocado ali naquele dia, tira foto, tira um print, né, daquela atividade e coloca na plataforma, disponibiliza para que o professor veja como foi feita aquela atividade. Então, existem várias formas. Existem alunos que receberam atividades em casa, né, de forma escrita, com o roteiro descrito, para que possa realizar as atividades, porque não tem acesso à internet, ou porque o celular ou o computador não suporta essa plataforma. Então, de alguma forma, todos os nossos filhos, né, alunos, eles receberam essa informação, essa formação escolar chegou até eles de alguma maneira. Então, a gente precisa pensar nas duas situações. A escola oferecendo isso, se esforçando ao máximo para que o ensino chegue até o aluno, e em casa, os pais recebendo essas informações todas e tendo que administrar toda essa rotina de estudos com os filhos diariamente. Então, eu tô falando isso porque não é simples. Parece que falando fica mais fácil, mas na prática, no dia a dia, é muito complicado. É muito complicado na escola e é muito complicado na casa também, né? Então a gente precisa pensar nos dois polos desse grande sistema de ensino que virou ao redor do mundo. Nós não estamos falando de uma realidade só no Brasil, mas a gente precisa pensar que no mundo inteiro todos os alunos, professores e pais estavam envolvidos nesse processo de ensino em casa. Muitas pessoas também chamam isso de ensino remoto, então às vezes a gente entra na internet e vê essas nomenclaturas diferentes, mas quer dizer a mesma coisa, tá? Então assim, nesse momento de pandemia, todos nós tivemos que nos organizar. E aí 2020 passou e 2021 chegou, trazendo um frescor, uma novidade, a vacina. E com a vacina, a esperança de que vamos voltar às aulas. Estamos nesse momento e assim nossa esperança se renova, sabendo que mais dia, menos dia, as aulas presenciais vão voltar. Os professores terão o prazer de ter os alunos na sala de aula, mesmo que no início ali, né, alguns alunos vamos ter uma adequação, porque não vamos poder receber todos os alunos na escola de uma vez, não é? Mas a gente vai passar por esse momento até que chegue o dia tão esperado que a gente retorne às aulas presenciais de maneira tradicional, vamos dizer assim, com todos os alunos.
E esse é o momento mais esperado entre pais, alunos e professores, é o que todo mundo quer, é o que todo mundo pensa. Quando vamos voltar? É muito importante observar o esforço que todos nós fizemos no ano de 2020 e vamos continuar fazendo em 2021. De um lado, os professores, que tiveram que se renovar, tiveram que se reinventar, tiveram que fazer estudos acerca da tecnologia que iriam utilizar para chegar, né, até os alunos em casa, para que essas informações, para que os conteúdos fossem ministrados e para que não se perdesse o ano. Por outro lado, nós precisamos pensar também no esforço de cada família, porque cada um tem uma rotina diferente, uma dinâmica familiar peculiar. E assim, cada um foi se organizando para que o seu filho não ficasse sem as atividades, para que não ficasse com dificuldades, né, de acompanhar a turma, para que eles tivessem as aulas online ou na plataforma, de acordo com o que foi escolhido pela escola do seu filho. E isso é muito complicado, porque estudar em casa, bom, em casa a gente se diverte, a gente descansa, a gente relaxa, a gente dorme. E estudar em casa nunca fez parte da rotina de ninguém, nem da nossa geração, nem da geração deles. Então esse foi um desafio muito grande e tanto os professores quanto as famílias estão de parabéns porque nós vencemos o ano de 2020. Essa é a expressão mesmo, nós vencemos 2020. Né? Ficamos em casa, nos preservamos e me solidarizo com aquelas famílias que perderam entes queridos, que ficaram hospitalizados, pessoas que ficaram hospitalizadas, né, que tiveram essa situação por causa, né, dessa pandemia, mas nós vencemos. Estamos aqui em 2021. Se você está assistindo esse vídeo aí no futuro, você vai pesquisar o que significa esse período de 2020, 2021 para o mundo. E isso foi importante para todos nós. Nós vencemos, vivemos e vencemos. Agora eu convido vocês a fazer parte de mais uma etapa das nossas vidas. Então, parabéns a todos que estiveram envolvidos nessa jornada de 2020, que tiveram êxito, que não deixaram as crianças sem estudar, que participaram desse processo, tanto professores na escola, toda a equipe escolar. A parte 2 desse vídeo vem logo em seguida. Então compartilhe com as mães que você conhece, que precisam ouvir essas dicas, praticar com os alunos, né, com os filhos em casa e fazer com que esse ensino seja realmente bem sucedido em 2021. Espero vocês no próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau!